Yuri Pita, nosso analista de política aqui em São Paulo, já está aqui no nosso estúdio. Yuri, boa noite. Números praticamente estáveis, né? Jair Bolsonaro com 29%, ele oscilou dentro da margem de erro, um ponto acima. O ex-presidente Lula com 47% das intenções de voto. Mas o que chama mais atenção são alguns recortes, principalmente os recortes quando a gente pensa na renda dos eleitores. Exato, mas na renda e também no sexo dos eleitores a gente aprofunda agora aqui. Ótimo. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha no Prime Time. A notícia um copo meio cheio, meio vazio nesse recorte de renda. Quando a gente olha as oscilações que o Datafolha forneceu, informou sobre a votação do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro, tem um aspecto importante. Lula teve uma variação dentro da margem de erro no seu público mais cativo, que é justamente dos que recebem até 2 salários mínimos, que é o grupo de maior volume, um dos grupos mais contingente, maior número de eleitores. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro subiu 3 pontos, ou seja, se a gente pensar na diferença, tirar 5 pontos no universo, que é muito difícil para Bolsonaro avançar, é importante para o presidente. O problema é que ele continua muito distante da vantagem que o ex-presidente Lula tem. E essa pesquisa também apontou, aí falando do outro aspecto do universo que ganha mais de 10 salários mínimos, que é bem pequeno, mas é simbólico. Ali, Jair Bolsonaro teve a sua principal queda de intenção de voto nesse recorte por renda. E isso numa semana em que houve muita notícia desfavorável ao presidente em alguns aspectos que afetam esse tipo de eleitorado, que é nessa discussão institucional, a carta dos juristas que foi divulgada publicamente na terça-feira, ganhou uma adesão, uma atração bastante forte desde então, a mobilização que a Fiesp, Febraban e outras entidades econômicas também estão fazendo, isso mostra ali que esse discurso anti-institucional parece ter feito algum efeito nesse tipo de público. Falando de eleitores homens e mulheres, que aí tem uma curiosidade, Márcio. A gente tem falado da dificuldade do presidente Jair Bolsonaro de conseguir atrair, recuperar o eleitorado feminino e houve uma oscilação acima da margem de erro, ou seja, houve crescimento de fato da última edição para agora, para o presidente Jair Bolsonaro. E aí o que é curioso, ainda que todas as variações tenham ocorrido dentro da margem de erro, o ex-presidente Lula numericamente tem um pouco mais de eleitores entre os homens do que entre as mulheres. Normalmente, na série de pesquisas e mesmo no Datafolha, ele costuma ter o inverso, mais vantagem entre as mulheres do que os homens. Nessa edição de hoje, teve uma leve diferença nesse sentido. Mas o quadro geral, como a gente pode ver, é de estabilidade ainda e de um baixo número de eleitores indecisos, como você destacou. A gente vai detalhar daqui a pouco os números para o segundo turno, mas nós já temos aqui Lula com 55% na disputa com o presidente Jair Bolsonaro. Lula aparece com 55%. Ante 35% de Jair Bolsonaro, número do Datafolha para o segundo turno. Ainda nessa edição, a gente vai detalhar um pouco mais a pesquisa de primeiro turno e, claro, as outras comparações de segundo turno.